Olá, pessoal! Se você está acompanhando a política brasileira, sabe que os bastidores estão sempre em movimento. E nos últimos dias, tivemos mais uma reviravolta que promete agitar ainda mais os ânimos no cenário político. Hoje, vamos falar sobre um assunto polêmico que está dominando as discussões: os novos pedidos de impeachment contra ministros do STF, mais especificamente, contra os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E eu vou contar todos os detalhes para você. Fique com a gente. Na tarde de hoje, 15 de outubro, parlamentares da oposição apresentaram 2 novos pedidos de impeachment. E quando falamos de impeachment, sabemos que o tema já gera tensão e divide opiniões. Mas o que está por trás desses pedidos? Vamos entender. O alvo principal é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que já enfrentou um total de 41 pedidos de impeachment ao longo de sua trajetória no cargo. Isso mesmo, 41. E o que é mais interessante é que esses pedidos não param de surgir. O de ontem é o 31º e ele recebeu a assinatura de 90 deputados federais. Como sempre, a oposição aponta irregularidades e alega que o ministro tem cometido ilegalidades em diversos processos. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, foi um dos que se manifestou sobre o pedido. Ele afirmou que os processos conduzidos por Moraes são nulos de pleno direito e acusou o ministro de ter absolutamente viciados os processos sob sua responsabilidade. Forte, não? Ele estava se referindo especialmente a denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do próprio ministro, que, segundo ele, teria exposto tais ilegalidades. E não para por aí. A oposição também está de olho no ministro Flávio Dino, que também foi alvo de um pedido de impeachment, o 7º pedido contra ele. Flávio Dino, que é ministro da Justiça, é um dos principais nomes do governo. E, como sempre, figuras dessa importância acabam sendo alvo de críticas. O pedido de impeachment contra Dino tem 10 assinaturas de senadores, sendo um deles o senador Eduardo Girão, do Novo, que afirmou que esse pedido foi construído ao longo do tempo e ressaltou que a oposição não banaliza pedidos de impeachment. Isso mostra que o processo de impeachment tem uma construção que, para ser legítima, exige tempo e base legal. Agora você pode estar se perguntando, mas como funciona um pedido de impeachment de um ministro do STF? O que acontece depois que esses pedidos são protocolados? Calma, vou te explicar. O pedido de impeachment pode ser feito por qualquer cidadão. Sim, qualquer um pode apresentar um pedido de impeachment, não precisa ser parlamentar. Porém, o processo realmente começa quando o pedido é protocolado no Senado Federal. E aqui entra o papel de quem está no comando da Casa Legislativa. O presidente do Senado é quem decide se o processo vai para frente ou não. Atualmente, o presidente do Senado é Davi Alcolumbre, do União Brasil. No entanto, Alcolumbre não tem demonstrado nenhum tipo de disposição para avançar com esses pedidos de impeachment. A sua postura tem gerado questionamentos, já que ele tem o poder de decidir o andamento de toda a medida, mas tem sido bastante cauteloso, ou até mesmo omisso nesse caso. Isso gera um debate sobre a independência das instituições e até sobre a relação entre os poderes. Após o protocolo do pedido, o Senado Federal, através da sua presidência, decide se o impeachment será aceito ou não. Caso seja aceito, o processo segue para a fase de julgamento. E quem julga ministros do STF? O próprio Senado, em sessão presidida pelo presidente da Casa. O grande desafio aqui é que, por mais que a oposição apresente esses pedidos, o próprio Senado precisa decidir se o julgamento será aberto ou se o pedido será arquivado. É aí que entra o jogo político, as articulações internas e as alianças que, no fim das contas, têm um impacto grande no resultado final. Este é um ponto fundamental, pessoal. A política brasileira tem sido marcada principalmente pela relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os pedidos de impeachment contra ministros do STF, como os de ontem, são uma constante dentro desse jogo. O que fica claro é que, ao longo dos últimos anos, houve uma crescente tensão entre o STF e o Congresso. A figura de Alexandre de Moraes, especialmente, tem sido alvo de críticas por parte da oposição, que vê nele um comportamento excessivamente interventor. Entretanto, a argumentação da oposição é de que a autonomia do STF muitas vezes extrapola os limites constitucionais, afetando diretamente o equilíbrio entre os poderes. E é aí que surge a discussão sobre o papel do judiciário na política e a independência do Supremo. O grande dilema é até que ponto o judiciário pode atuar sem ser visto como uma força política de oposição ao governo, por exemplo.
No fim das contas, todo esse processo de impeachment, que envolve os ministros do STF, não é apenas uma disputa sobre figuras políticas, mas sim sobre o rumo da política brasileira. Enquanto a oposição tenta enfraquecer nomes fortes do judiciário, o governo e os aliados tentam manter a estabilidade e a confiança na independência do STF. Acontece que, com o avanço de pedidos como os de ontem, fica claro que essa relação está longe de ser pacífica. E o mais curioso é o fato de que, embora os pedidos de impeachment sejam recorrentes e tragam à tona diversas discussões sobre a democracia, esses movimentos têm se intensificado a cada ano. Afinal, o que realmente está por trás desses pedidos? Será que há, de fato, um excesso de abuso de poder? Ou tudo não passa de uma jogada política para enfraquecer ministros críticos? Pessoal, como sempre, o que está em jogo aqui vai além de um simples pedido de impeachment. É sobre a liberdade de expressão, o papel do judiciário e o equilíbrio entre os poderes. O Brasil vive um momento político delicado e esses pedidos de impeachment só intensificam a polarização. Agora é com você. Qual sua opinião sobre os pedidos de impeachment de Moraes e Dino? Você acredita que são pedidos legítimos ou apenas uma manobra política para enfraquecer o governo e o judiciário? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações sobre o cenário político brasileiro. Vamos continuar acompanhando de perto os próximos passos dessa novela política. Nos vemos no próximo vídeo.